Olá, meu nome é Flávio José de Carvalho Souza, sou professor de língua inglesa e, como proposta de intervenção, eu resolvi trazer aqui um plano de aula que tem como tema Voices of the Streets, a Sociolinguistic Look at African American English, que seria Vozes das Ruas, uma análise linguística do inglês afro-americano. Bom, eu escolhi aqui um plano de aula e coloquei como Instituto Federal Campus Picos, que é o Instituto Federal próximo da minha cidade. É um instituto que eu estudei e que eu conheço. Como objetivo geral, eu coloquei o seguinte: promover o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos em língua inglesa. Bom, porque quando se fala em variação linguística, especificamente da língua inglesa, temos a percepção de que vamos falar do inglês dos Estados Unidos ao inglês australiano, ou do inglês dos Estados Unidos ao inglês do Reino Unido, ou de outros países europeus, por exemplo. Bom, aqui trata-se especificamente do inglês falado dentro dos Estados Unidos, mas especificamente em algumas classes sociais mais baixas ou em alguns, eh, em alguns grupos que utilizam essa variação linguística do inglês afro-americano. Temos como objetivo explorar a diversidade linguística por meio da variedade sociolinguística conhecida como African American English, o nosso AAE, também chamado de African American Vernacular English, nosso AAVE, relacionando aspectos culturais, identitários e históricos com os usos reais da língua, ou seja, mostrar aos alunos que tem todo um contexto histórico por trás da evolução dessa língua inglesa utilizada por alguns grupos especificamente dos Estados Unidos. Como objetivos específicos, temos compreender que o inglês possui diversas variações linguísticas, com destaque para o inglês afro-americano, mostrar que não há variação linguística apenas dentro do inglês americano e o inglês europeu, mas que há essa variação dentro do próprio inglês americano, essa variação linguística, que está relacionada também à questão histórica, onde houve a colonização do país, houve o tráfico negreiro, onde essas pessoas que foram trazidas de países da África tiveram que aprender o inglês e fizeram algumas modificações em algumas palavras por questão da fonética, do idioma nativo deles. Ou seja, algumas palavras precisaram ser adaptadas, o modo de pronunciar. E vem seguindo até hoje a comunicação dentro de alguns grupos no inglês afro-americano. Identificar marcas linguísticas, características do nosso inglês afro-americano em músicas, vídeos e falas autênticas. Por exemplo, há alguns rappers que utilizam essas marcas dentro das letras das suas músicas. Quando você ouve, você consegue perceber que há uma diferenciação do inglês comumente utilizado na escrita culta, em livros, artigos ou trabalhos acadêmicos, por exemplo. Temos vídeos que mostram isso, entrevistas com pessoas de determinadas comunidades, de classe social mais baixa, por exemplo. E temos também alguns seriados que retratam essa variação linguística em determinadas partes dos Estados Unidos, como por exemplo, existe o The Fresh Prince of Bel-Air, que seria um maluco no pedaço. A gente percebe, mesmo escutando em português, mas a gente percebe que há uma variação linguística ali. E quando você escuta em inglês, fica mais evidente ainda. Temos também como objetivo específico refletir criticamente sobre o preconceito linguístico e as implicações sociais da variação linguística. Ou seja, mostrar para os alunos que essa é uma maneira de se comunicar em inglês que é visto por alguns como um jeito que pode ser considerado até incorreto ou segregado, ou seja, as pessoas sofrem um determinado preconceito porque tem uma comunicação diferente. E mostrar que isso não é legal e que deve ser respeitado, que há todo um contexto sociocultural,
histórico por trás disso. Produzir pequenas falas ou algumas peças mostrando como funcionam essas falas no dia a dia, ou seja, contextos reais, utilizando esses elementos do nosso inglês afro-americano com a finalidade analítica e não estigmatizante, tá? Como conteúdos, temos aqui pronomes e verbos no presente simples e passado, ou seja, é importante estudar essa conjugação verbal e esses pronomes, porque quando você vai fazer essa análise dessa variação linguística em determinados contextos, você vai perceber que há uma conjugação, uma maneira de falar diferente do que se está acostumado. Por exemplo, há alguns verbos que sofrem modificação na terceira pessoa, e dentro de alguns contextos eles simplesmente não sofrem essa variação. Temos a contração, contrações e formas não padrão de verbos, temos muito a utilização da não conjugação do verbo to be em alguns contextos. O vocabulário informal e expressões idiomáticas comuns no inglês afro-americano. Inclusive, há algumas páginas no TikTok que representam, que ensinam, na verdade, como é que é utilizado o inglês das ruas, o street English. Ou seja, eles trazem alguns phrasal verbs, algumas palavras que possuem duplo sentido, por exemplo. O conceito de variação linguística, a importância de mostrar como surgem essas variações, a sua implicação social, histórica, cultural, de gênero, enfim. E mostrar as origens, os usos e a estigmatização no AAE, o African American English. A questão do preconceito linguístico e a identidade cultural, mostrar que há esse preconceito e que ele deve ser combatido, porque não é porque uma pessoa se comunica diferente que ela deva sofrer algum tipo de discriminação. Temos como recursos didáticos o projetor multimídia, música e letra, ou seja, pode ser uma música do tipo um rap, e a sua letra para que os alunos acompanhem e consigam identificar no seu listening e no seu reading essas marcas dentro do texto e da pronúncia. Trecho de um seriado pode ser Everybody Hates Chris, que seria Todo Mundo Odeia o Chris, é um seriado que representa bastante essa variação linguística. Temos também como recurso didático quadro branco e marcadores, notebook, e como avaliação da aprendizagem, participação nas discussões e atividades, a capacidade de identificar e analisar essas variações linguísticas, a produção oral com aplicação adequada dos conhecimentos adquiridos, pode ser um diálogo simulado entre colegas ali dentro do contexto escolar, para representar essas variações linguísticas do inglês afro-americano, e a reflexão crítica sobre as implicações sociais da linguagem. Perceber que quando se fala de variação linguística, especificamente na língua inglesa, não se trata apenas do inglês americano e do inglês europeu, mas também tem o inglês africano, temos também as variações linguísticas dentro do próprio inglês americano, enfim, são diversas as variações linguísticas. E temos aqui também a bibliografia utilizada, alguns trabalhos que retratam e que mostram, são pesquisas que mostram como funcionam e como são representadas no dia a dia essas variações linguísticas do inglês afro-americano, assim como alguns livros que eu utilizo, como o mini manual compacto de gramática e os trabalhos sugeridos pelos professores das disciplinas.